Amém, irmãos. Pai de Jesus para todos. Eu quero só agradecer a Deus, agradecer a Bispa, que ela já pregou toda a palavra que eu ia pregar. Deus confirmou a palavra. 1 Reis 17, por favor. Eu brinquei com eles que eu ia pregar sobre Nabote, né? E ele e o presbítero pregam sempre sobre Nabote. Brincando, mas no fim... Amém, irmãos? A vinha de Nabote. Essa palavra, irmãos, eu preguei dia 12/3 de 2010. 2010. Hoje Deus confirmou a palavra. Foi que Deus me deu a palavra, entendeu? Os bolsos estavam feitos, já preguei. E hoje Deus confirmou através da bispa. Amém? 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pode se assentar, irmão. Senhor, que caia por terra todo eu, todo o abacate da minha vida, que não seja eu falando, mas o Senhor me usando, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha só, irmão, que ousadia, né, da parte de Elias. A Bíblia não fala, irmão, da onde que ele apareceu. Elias aparece de repente, Deus chama ele, ele aparece de repente, não fala, né? Tisbita, era Tisbe, né? Um povoado que tinha na época, era de um lugar pequeno, que Deus escolhe coisa louca para confundir as grandes, as sábias, né? Por isso que Deus escolheu você, escolheu a mim, para estar servindo a Ele. Deus chama ele porque, irmãos, há uma situação acontecendo ali, né? Então, quem era o líder do povo? O rei. E o rei tinha feito o que errado, irmãos? Por favor, Ana, versículo 16, capítulo 16, desculpa. Capítulo 16, versículo 31. Como se fora coisa de que somemos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou. 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. E também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Então por que Deus levantou Elias, irmão? Porque o Acabe tinha feito alguma coisa errada. Além de casar com Jezabel, que era uma idólatra, que levou ele para adorar Baal, que o Deus de Israel não era Baal, levantou um poste ídolo. Sabe o que é um poste ídolo? Que o pessoal ia lá, uma coluna, que as pessoas iam lá acender incenso e adorar, dizendo que aquele era o Deus dele. Imagine como Deus ficou, o Deus verdadeiro. Tirou, nós falamos de manhã, abriu o Mar Vermelho, parou o Rio Jordão, fez o sol e a lua parar. Fez a mulher estéril da luz e faz até hoje. Aí, em vez de ele receber a adoração, vão adorar outro Deus. Aí Deus falou, não vai ser assim. Levantou Elias. O Elias, irmão, foi lá e confrontou o rei. Porque a nação toda estava sofrendo por causa do rei. Da mulher do rei. Né? E não é diferença nas nossas vidas, irmãos, hoje. Vamos trazer para a nossa vida hoje. Às vezes, irmãos, a gente acha que a coisa é tão boa, que Deus preparou, e às vezes não foi Deus que preparou, não. Foi Deus. Será que ele tinha orado antes para casar com a Jezabel? Não estou falando de casamento, irmão. Estou falando, trazendo aqui pro rei. Não estou falando do seu casamento nem do meu. Tá? Estou organizado para ninguém. Estou falando, será que ele orou antes? Será que ele pediu orientação para Deus antes? Acho que não. Né? Foi lá e casou, e a mulher levou ele para a idolatria. O homem mais sábio da terra, que foi Salomão. As mulheres que ele teve, né, que ele casou com ela, fez aliança com elas, a Bíblia diz que eles levaram ele para adorar outros deuses. Então, irmãos, a companhia que nós arrumamos é que vai dizer. Nós falamos de manhã. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Não vão andar juntos. Alguma coisa em comum tem que ter. Ou a fé, né, a honestidade, para estar junto. Né, a amizade. Porque não tem como você andar junto com alguém que não pensa como você. Não dá para andar junto. É melhor andar sozinho. Né? Mas, vamos lá. Irmãos, eu fico admirado com a ousadia desse homem. Assim como Josué falou que o sol ia parar e a lua ia parar, né? E parou.
Porque Deus ouviu, Deus atendeu. Aqui também Elias falou, né? Você não vê Deus falando para ele, ele falou, Deus, o Senhor, em nome do Senhor, não vai chover. Ele falou, sobre a minha palavra, não vai chover. Ousadia, né? Homem de Deus. Aí eu vou falar para você, que as nossas palavras têm poder. Né? Quando nós estamos no Senhor, lógico, né? Se nós não estamos no Senhor, também tem, mas no Senhor. Se for para glorificar o nome de Deus, que eu falei de manhã, irmãos, ele vai fazer. Vai glorificar o nome dele? Vai fazer. Não vai glorificar o nome dele? Dificilmente ele vai fazer. Porque a glória vai vir para outro Deus, a outra pessoa, e Deus não quer isso. Amém? Por favor, 18:1. Cada ação gera uma reação. Amém? O povo pecou, o rei. Quem aqui ia bater de frente com o rei? Ninguém. Primeira pessoa que se levantasse contra ele, guilhotina, vai enforcar, vai morrer. Mas o Elias não. Elias foi lá e confrontou ele. Falou, sobre minha palavra não vai chover. E não chovendo, irmãos, não ia ter plantação, não ia ter alimento, os animais iam passar sede até morrer, o povo ia sofrer por causa dele. Tá? 18:1. 3 anos. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora já é Deus falando para ele, vai lá e fala para o Acabe que vai chover. Deus tem o tempo dele, o jeito dele de fazer. Eu falei de manhã. O que nós temos que fazer? Esperar no Senhor. Orar a Deus e esperar no Senhor. Porque se eu fizer do meu jeito, foi falar de manhã. Né? A irmã pregou de manhã uma palavra bem espiritual. Se eu fizer do meu jeito, irmão, não vai acontecer nada. Ou pode acontecer, mas não vai ser bom, perfeito e agradável. Vai ser só bom ou só perfeito. Nada de agradável. Né? Porque é do meu jeito. Mas quando Deus manda fazer, Deus falou para ele, vai lá, agora, e fala, você iria enfrentar o rei? Eu falei do gigante de manhã. Se fosse eu no lugar do Davi, será que eu iria enfrentar o gigante? 3 metros de altura, o cara era herói, não tinha, enorme, com a espada dele era enorme, e só tinha na armadura dele um vãozinho na testa dele. Você iria? Fala a verdade. Eu acho que eu não iria, não. Mas Deus incitou o Davi, o Espírito que estava em Davi, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou não. Porque ele não tinha confrontado o povo, confrontou a Deus. E aqui não é diferente, confrontou a Deus. Deus levantou Elias para confrontar o rei. Quando Deus levanta alguém na sua vida para te confrontar, e aí? Sai Satanás, em nome de Jesus, isso não é de Deus. Será que você para pensar por que Deus está levantando alguém para te exortar? Para colocar você no lugar? Deus levanta qualquer um, irmão, até um ímpio, para chamar você e falar, fulano está errado, fulana, você está errado? Não, que eu sou da igreja, que eu vou na igreja, eu sou de Jesus, tudo bem, piorou para você. Casa caiu para você, porque você tem que dar exemplo. Aí você pode falar assim, não, mas, olha, eu sou pecador, eu sou falho, tudo bem, todo mundo é. Mas às vezes, mano, nós temos que mudar. Você sabe o que é conversão? Conversão, para quem dirige, você está indo num caminho e você tem que se converter. Converter o seu carro, fazer uma conversão à esquerda. Então você vai voltar. Né? Você vai deixar de ir em frente e vai voltar. Vai se converter. Isso é conversão. Isso é conversão na nossa vida também. Porque nós estávamos caminhando para onde? Para o inferno. Eu, quando estava no mundo, irmão, era direitinho para o inferno. Se eu morresse, não tinha nem pensar em coroa da vida. É direto para o inferno. Eu fazia tudo que o diabo queria. Fumava, bebia, falava palavrão, contava piada suja. Onde é que eu ia entrar no céu desse jeito? 10 falava, como eu já falei, 11 era malícia. Ia entrar no céu como? Se lá no céu só entra santidade, só tem pessoas santas lá. Aí, mas Deus teve tanta misericórdia de mim e de você, que Ele enviou o Espírito dele para nos, como fala, incomodar, para nos converter. Quem convence, irmão, é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço nem você. Eu fui convencido por ele, você também foi. Por isso que você está aqui na igreja hoje. Por isso, né? Aí houve uma conversão na minha vida e na sua também. Se não houve ainda, tem que ter uma conversão, né? Porque, foi falado de manhã, se você está na igreja, está agradando o mundo, você é inimigo de Deus. Você tem que estar na igreja e agradar a Deus. Vamos lá na Bíblia? O Acabe estava agradando a Deus? Não. Na visão dele, ele estava agradando o Deus da mulher dele. Mas não o Deus verdadeiro de Israel. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que parou o Rio Jordão, o Deus que chamou Josué, o Deus Todo-Poderoso. Não.
Estava lá adorando um poste ídolo. Que alguém criou, alguém fez lá, ele estava lá adorando. Né? Então, irmãos, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com quem você anda. Tomar cuidado com quem você ouve. Está edificando a sua vida? Glória a Deus. Amém. Oh, que bom. Não está edificando, irmão? Sai fora. Não anda junto. Por que você tem que andar junto? Por que você quer ouvir? Né? Não vou nem falar de casamento, porque o casamento é uma vez só, como foi falado de manhã aqui. Uma vez só. Casou, já era, né? Eu brinco sempre. Você casou, né? Agora segura o B.O. Agora segura. O apóstolo Paulo diz assim, quando você casa, você tem luta na carne. Não tá aí, não estou falando. Tá na Bíblia. Tá lá. 1 Coríntios 7. Depois você lê. Quem casa tem luta na carne. Queria que vocês ficassem solteiros como eu. Ele falou. Mas já que vocês não podem ficar solteiros, casa. Mas ó, vocês vão ter luta na carne. Né? Por isso que eu falo, irmão, todo casamento tem problema. Não tem casamento perfeito. Não existe. Se existir, tem alguma coisa errada. Não existe. Né? Casamento perfeito é só lá na novela, no filme. Né? Todos serão felizes para sempre. Tem, todos felizes para sempre. Só lá. Né? Porque no outro dia, a gente não sabe o que eles vão passar. Não é mesmo? Então, irmãos, vamos voltar para cá. 18 a 18, por favor. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Você sabe o que é Baalins? Eram Baal em miniatura, que se adorava em casa. Então a pessoa não podia ir lá no templo do Baal, ela tinha o Baalins em casa, ela adorava em casa. Era um mini deus, uma mini escultura de um deus. Né? E ele falou para ele, não sou eu que estou perturbando. Peraí, não sou eu que estou perturbando Israel. É você e a sua família. Você é a casa do seu pai que está perturbando Israel. Você é o rei, você tem que dar exemplo. Você é o cabeça. Quem é que mandava na casa lá, irmão? A Jezabel. Ele foi, nós estamos falando da vinha do Nabote. Nabote não queria vinha para ele, o que ele fez? Ficou em casa triste. Ela falou, o que foi, meu bem? Ah, eu fui lá com o Nabote. Pera aí que nós vamos arrumar um negócio já. Pera aí. Já vamos arrumar um testemunho aqui, nós vamos pegar. Você quer que ela vinha? Nós vamos arrumar para você. Era certo? Deus anda nas coisas erradas, irmão? Não. Cadê a conversão dele? Cadê o Deus que ele seguia? Cadê a ética dos 10 mandamentos que ele tinha conhecimento? Cadê? Não seguiu. Então, irmãos, nós temos que seguir a ética dos 10 mandamentos, seguir a Bíblia. Adianta que as pessoas falam para nós. Adianta que a pessoa quer te levar para fazer coisa. Mas o que todo mundo faz, mas todo mundo não vai para o céu, sabia? A Bíblia diz que tem a porta estreita e a porta larga. A estreita leva para o céu. É estreito e espinhoso o caminho. E a porta larga, Jesus falou, vai para o inferno. Ele falou, não sou eu que estou falando isso. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos caminhando para onde? Para o inferno. Todos nós. Sem exceção. Todo mundo está aqui. Né? Porque nós estávamos fazendo a vontade do diabo. A hora que você se converteu, que aceitou Jesus, se converteu, se batizou, você está indo para o céu. Está caminhando para o céu porque houve uma conversão na sua vida. Opa, isso aqui eu não faço mais. Isso aqui não posso fazer mais, né? Porque agora eu sou da igreja, agora eu sou de Jesus. Então, não houve essa conversão na vida do Acabe. Ao contrário, a mulher dele levava ele para adorar ele, para fazer coisa errada. Né? Ó, Elias mexeu na ferida, denunciou o diabo, denunciou Jezabel e sua idolatria. Mexeu na ferida do povo. Deus levantou alguém lá, que ninguém tinha coragem de confrontar o rei, mas o Elias foi lá e confrontou ele. O profeta Elias. Né? E na minha vida, como eu estou falando, nós falamos agora, irmãos, Deus sempre levanta alguém. Ó, fulano, você está errado. Fulana, faz assim não. Né? Vai por aqui, ó. Eu já sei, tem experiência de vida. Já passei por isso. Né? Muitas vezes as pessoas não ouvem. Porque a minha avó falava assim, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Você dá conselho para as pessoas, mas quem diz que a pessoa quer ouvir? Ela quer viver a vida dela. Você já sabe onde vai dar. Aí a pessoa vai lá, um tempo, e quebra a cara dela. Aí não dá certo. Aí você fala, mas eu falei. Ah, mas é que eu estava, né, pensando que ia dar certo, eu podia mudar, né? Eu podia fazer, que Deus ia fazer. Deus nunca falou nada que ia fazer. Deus falou que ia converter Jezabel? Nunca falou isso. Nunca falou. Ele podia converter ela, lógico. Com certeza. Mas será que ela queria se converter? Ela, para quem não sabe, irmãos, ela era uma profetisa.
Ela era uma mulher que tinha um cargo dentro da religião dela lá. Não era qualquer mulherzinha, qualquer uma. Né? E ele foi casar justamente com essa mulher. Então o casamento dele, irmão, não tinha jeito. Olha, o líder, o rei, o sacerdote do lar, o cabeça do lar. Eu me coloco como cabeça do lar, espiritualmente dizendo, porque nós somos cabeça, irmão. Eu estava falando esses dias, falei aqui na igreja e vou repetir. Adão e Eva pecaram. A Eva cedeu, né? Comeu lá o fruto proibido, a serpente tentou ela. Aí Deus foi em quem? No Adão. Deus não foi na Eva. Aí ele devia falar, não, aí o que ele falou? Senhor, foi a mulher. Ele não estava errado, foi a mulher que fez. Aí ela falou, não, foi eu não, foi a serpente. Mas Deus foi cobrar dele, Deus tinha que cobrar da Eva, não é? Deus vai cobrar do cabeça. Quem é o cabeça? Somos nós, homens. Deus vai cobrar de nós. Não é das nossas mulheres. A minha mulher está lá em casa agora, tranquilinha lá, com a minha neta, brincando lá, e eu estou aqui na igreja. Servindo a Deus. Deus abençoe a vida dela, da minha neta também. Não estou desejando mal nenhum para ela, mas para mim ela tinha que estar aqui. Não é? Junto comigo, na luta aqui, ó, orando, jejuando. Ela tá tranquila lá, irmão. Chego lá, tá tudo bem? Ela, tudo bem, tranquilo. Beleza, né? Mas faz eu isso para você ver. Ficar em casa. Deus não incomoda, o Espírito Santo incomoda. Não é para você ficar em casa. Buscar, porque a bênção entra por mim. A minha mulher, minha família é abençoada porque eu estou buscando a Deus. A sua família é abençoada porque você está na igreja. Você é coluna. Eu falei quarta-feira aqui que eu repeti. E o povo era amaldiçoado por quê? Por que Deus deixou faltar água? Porque o rei estava fazendo coisa errada, que não agradava a Deus. E o povo estava pecando e estava pagando um preço que eles não tinham nada a ver com aquilo. Né? Diretamente, mas indiretamente tinha, porque o rei estava pecando. Deus levantou Elias. Imagina aí uma nação, vamos pensar em nós. Uma nação, vai, a rainha Elizabeth que morreu. Deus levanta um profeta e vai lá na casa dela e fala, ó, se você não mudar, né, já morreu, né? Assim, só para você entender o nível espiritual que era. Se você não mudar, não vai chover. 3 anos aqui se chover na Inglaterra. Né? Você entendeu? Era um rei, era uma coisa muito grande, irmão. A gente olha assim e não sabe quanto Deus usou o profeta Elias. Ele era ousado na palavra. Quando Deus mandava ele fazer, ela fazia. É para falar? Vamos lá falar. É para enfrentar? Vamos enfrentar. Amém? Cuidado com as suas decisões, pois a sua família, seus líderes, seus subordinados podem sofrer as consequências com você. Falei da família aqui, e eu falo, irmão, da minha família, a minha esposa é abençoada, meus filhos são abençoados, meus netos são abençoados, meus bisnetos já são abençoados. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Pastor, você é convencido? Não, está na Bíblia isso. Está lá. Né? Tá lá, Deus vai abençoar minha descendência, está sendo abençoada. Porque nós estamos. Você não conhece seu bisneto ainda, mas ele já é abençoado porque você está na igreja. Servindo a Deus. Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz que existe. Eu não acredito em. Como fala? Rapaz, deu um branco. Maldição hereditária. Não acredito nisso, assim. Que diretamente. Então o Espírito. Calma que eu vou chegar lá. Mas é assim, ó. Presta atenção na sua família aí. O pai bebia, usava droga. Aquele espírito que o pai morreu, tenta pegar alguém da família. Vai ficar ali naquela família, rodando. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor. Vai ficar ali. A brecha que tiver, ele entra. Vai fazer com que a pessoa use droga, beba, igualzinho o pai fazia. Ou a mãe, ou a filha. Vai ficar ali. Porque ele está naquela família. Né? Se você soubesse que é 1/3 dos anjos que caem do céu, não é muito demônio. É muito demônio. A gente nem imagina, não tem noção. Né? Lógico que a maior parte ficou com Deus, que são os anjos de Deus. Mas os demônios que caíram são muitos. E eles estão em qualquer lugar. Eles podem estar aqui agora, eles podem estar na Rússia, podem estar nos Estados Unidos, podem estar. Porque para eles o templo deles não é o nosso. Amém? Para você entender. Aí ele vai ficar ali, rodeando. A brecha que tiver, ele vai entrar. Aí aquela pessoa vai começar a se comportar igualzinho o pai. Você fala, interessante, né? Igualzinho o pai fazia. Tá bebendo e fazendo a mesma coisa, usando droga, fazendo igual o pai fazia. Porque o demônio está ali. Essa maldição eu acredito, tá? Agora, tem coisas também que eu acredito, né? Mas eu não vou nem entrar em mérito aqui, isso aqui é muito polêmico, né? Maldição hereditária. Eu acredito nela realmente, igual o pessoal fala. Mas que há um fundozinho ali, tá? Então, se você está na igreja servindo a Deus, irmão, nós temos que vigiar para que o inimigo não entre. Eu falei de manhã, macumba pega em crente? Pega. Pega. O quê? O crente verdadeiro, não.
Mas o crente que tem brecha na vida dele, poxa, o inimigo vai lá, irmão. Ele entra lá naquela brechinha ali, ó. Né? Lembra que o Neemias fechou as brechas do muro? Nós temos que fechar a brecha da nossa vida, da nossa família. Quem é que fecha a brecha lá na minha casa? Entra por onde? Por mim. Porque eu sou cabeça, irmão. Eu sou cabeça lá. A minha mulher pode falar o que ela quiser. No mundo espiritual, a Bíblia diz que eu sou cabeça. Certo? A bênção entra por mim. Está lá na Bíblia isso. Não eu estou falando que eu sou... Ah, você é machista, pastor. Não, Deus é machista, então. Deus primeiro criou o primeiro Adão. Sim ou não? Depois que eu Eva para ser auxiliadora. Ajudadora. Certo? Então nós temos que buscar, irmão. Tá? O Acabe, o povo estava sendo amaldiçoado por causa dele. Por causa dele. A mulher é uma bênção, irmão? Lógico. Ela vai auxiliar o homem. Ela vai auxiliar, vai ajudar. Né? Ó, se tomarmos decisões baseadas nas escrituras sagradas, debaixo da oração e orientação do Espírito Santo, não erraremos. Pedro andou sobre as águas. Né? Teve de andar. Jesus disse, vem, e ele foi. O único que teve coragem. E os outros? Ficaram lá no barco, lá com medo, tremendo de medo. Ah, é um fantasma, não vou não. Você vai lá e o outro, não vou não. O Pedro falou, rapaz, quem é que tá? Sou eu, Jesus. É o senhor? Então manda eu ir ter com o senhor. Olha o que ele falou, manda eu. Ele não falou assim, eu vou até aí. Não, ele falou, manda eu ir com o senhor. Porque ele sabia que Jesus, a palavra de Jesus tem poder. Aí ele falou, vem Pedro. E ele foi. Só um conseguiu andar. Né? Então, às vezes, irmão, Deus está chamando para andar sobre as águas. É o sobrenatural. E nós estamos querendo o quê? Ficar no barco. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo, sabe? Está tudo bom, foi falado aqui, né? Tudo bom, tranquilo, minha vida está maravilhosa. Deus está falando, eu quero te usar lá fora. Eu quero te usar, você é um vaso escolhido meu. Eu quero te usar, fazer através de você, pregar a palavra. Ah, pastor, mas eu não consigo abrir a boca. Não, pega com a sua vida. Pega com o seu viver. Não é tanto de abrir a boca, é mais de viver. Eu estava falando com a minha mulher hoje. Já chegaram para mim, como já chegaram para você, também falaram assim. E não é de roupa não, meu irmão. Não é coisa de roupa não. Você é cristão, né? Eu digo, por quê? Porque seu rosto brilha. Sério? Eu, pecador, falho que nem eu, imagina. O seu rosto brilha, você é diferente. Eu falei, obrigado, né? Fiquei todo sem desconcertado. E ó, eu me achando nada, que eu sou nada mesmo, nós não somos nada. Mas o Espírito Santo na nossa vida faz a diferença. Deus quer nos usar, irmão. É nossa palavra, né? Nossa palavra, nosso agir, nosso mover. Deus está nos chamando para agir, para sair do barco. Fazer como Pedro. Não ficar que nem os outros lá, mas para agir como Pedro. É o Senhor mesmo? Então eu vou para cima. Gigante, você vai morrer hoje. Por quê? Porque você mexeu com meu Deus. Você não mexeu comigo, mas mexeu com meu Deus. Em nome do meu Deus você vai morrer. Você é um circunciso, você não tem aliança com meu Deus. Eu tenho aliança com meu Deus. Ao oitavo dia da minha vida, eu fui circuncidado. Eu tenho aliança, você não tem. Eu vou te matar. É assim que nós temos que fazer, irmão. Ir para cima do negócio. Só que é mais fácil ficar sentadinho. Né? O pastor ora. O pastor prega, imagina. Para expulsar demônio, eu vou chamar a bispa, chamar o pastor, imagina. Né? Orar pelo enfermo. Eu vou ligar. Olha, pastor Marcelo, você pode vir aqui orar pelo enfermo? Não, é você que tem que orar. Você que tem que fazer. Sai do barco. Sai desse barco. Sai dessa comodidade. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Pastor, mas eu não tenho força. Quem falou para você que nós temos força, irmão? Nem eu não tenho. Eu brinco sempre. Tem dia que você me chamar para orar para alguém e falou, vamos lá, cadê o defunto? Vamos orar. Cadê ele? Vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. Tem outro dia que você vai me chamar e falar, irmão, ora por mim primeiro, depois a gente vai orar para o defunto. Que hoje, estou fraquinho hoje. É o ser humano, irmão. Ser humano. Né? Não existe super-homem, super-mulher. Se existir, pode ficar esperto. Pessoas que arrotam santidade, fique esperto, irmão. Uma hora dessa ela vai mostrar quem ela é. Né? Porque todo mundo tem o Elias aqui. Nós vamos chegar no Elias. Né? 1 Reis 18:41, por favor. Versículo 41. Então Elias disse a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha só a ousadia do Elias. Olha o que ele falou para Acabe. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de uma abundante chuva. Ele falou que não ia chover, né?
Lembra disso? 17:1 ele falou, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Agora ele vai lá e fala, vai chover. Já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. É espiritual? Espiritual. Tinha alguma grande chuva lá, irmão? Vamos falar a verdade. Tinha nada. Tanto é que ele falou para o moço ir lá orar. Ele orou e falou, não, vai acontecer. Vai acontecer, porque o meu Deus me usa. O que eu falar, Deus vai fazer. Eu e você não temos esse poder, mas Elias teve. Amém? Então, irmãos, nós podemos fazer o quê? Viver a palavra. Elias disse que era só ele falar. Comandar a chuva iria acontecer. O homem de Deus e o poder das palavras. Eu sei que você vai falar para mim assim, pastor, eu concordo com você. Se eu falar uma palavra aqui, irmãos, de maldição, ela pode acontecer. Porque o inimigo vai pegar a palavra e vai fazer ela se cumprir. Eu posso falar uma palavra de bênção para você, que amanhã você vai ganhar uma herança, e pode não acontecer nada. Pô, mas o pastor falou, pode acontecer. Por quê? Porque não é vontade de Deus você ficar rico. Né? Ficar rico, você vai ficar soberbo, vai querer mudar daqui, mudar de igreja. Vai falar, não, fica aí. Fica aí mesmo, tá bom. Né? Fica aí na igrejinha aí, pequenininha, daí você tá me servindo, tá a bênção. Se dá muita coisa, você não vai querer ficar aí. Vai querer ir para a igreja grande, né? Ou vai querer morar em outro bairro. Não, fica assim. Eu tô brincando, tá, irmão? Deus pode te dar? Com certeza. Eu acho que ele pode. Mas aqui eu tô falando uma coisa assim. Se eu falar alguma coisa ruim, por isso que às vezes a gente fala, né, para os pais ter cuidado de falar com os filhos, né? Você é uma bênção de Deus, rapaz. Menina, você é Jesus, querido, me segura, né? O que os pais fazem? Às vezes, amaldiçoa os filhos. Amaldiçoa, né? Você, para que a criança tem a ver, irmão? Que os pais estão passando problema, ou que a mãe não deu certo o casamento da mãe, do pai, amaldiçoa nos filhos. Tá vendo? Porque não sei o quê, porque o seu pai, porque a sua mãe, porque... O que a criança tem que ver com isso? Nada. Não tem nada a ver com isso. Cuidado com as palavras que a gente usa, irmão. Cuidado com isso, né? Cuidado com que você... Filho de peixe é peixinho? O que vocês acham? Filho de pastor é pastorzinho? Não é não. Quantos homens de Deus que você conhece que o filho é bandido? Quantos bandidos que você conhece que o filho é crente? Não tem nada a ver, né? O Davi era uma bênção, mas o filho dele não valia nada, irmão. Nenhum deles. Só o Salomão que foi o que Deus escolheu. Tanto é que Deus escolheu Salomão que não era para ser rei. Não sei se você sabe disso. O Salomão não era para ser o rei. Mas Deus escolheu ele. Não valeu nada. E o Davi era uma bênção, um homem segundo o coração de Deus. Mas um péssimo pai. Péssimo pai. Samuel, um homem segundo o coração de Deus. Mas um péssimo pai. Não cobrava dos filhos dele. A Bíblia diz que você não pode negar a vara para o seu filho. Você tem que corrigir ele, amar ele, mas corrigir também. Não é só deixar fazer, eu amo meu filho, faz o que você quer. Toma o celularzinho, toma filho, fica aí no celular. Isso não é amor. Você está estragando, está criando um monstro que um dia vai te comer. Quando ele crescer, ele vai querer bater na sua cara. Porque você dá moleza para ele. Então não faça isso. Hã? Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso. Mas eu estou falando. Eu não vou fugir não, vou falar. Amém? Olha, Elias foi orar e Acabe foi comer e beber. O que ele falou para Acabe? Pode comer e beber, e ele foi orar. E é assim com a gente. O mundo pode fazer o que quiser, irmão. Você não tem que olhar para o mundo. Ficar olhando lá, mas o fulano está lá no mundo e está bem. Ah lá, está de moto, está de carro, correntona de ouro no pescoço, mulherada tudo. Mas aquilo é passageiro. Se ele morrer, ele vai para o céu? Não. E você, se morrer, vai para o céu? Porque você está buscando a Deus. Perfeito nós não somos, mas Deus conhece o nosso coração. Né? Não ficou olhando para o mundo não, irmão. Ele foi comer e beber. Elias foi orar. Convido você a orar. Está ruim o negócio? Falei de manhã aqui. Quanto tempo você está orando? Pastor, eu estou orando 1 ano, 2 anos. Pelo meu propósito, irmão, eu orei 10 anos. Eu orei 10 anos. A bispa falou que a Ana, mãe de Samuel, orou 25 anos. A Abraão, Deus prometeu um filho para ele, ele esperou 25 anos. Deus chamou ele, tinha 75, foi pai com 100. E você ora 1 ano, 1 semana e já está querendo me parar. Ah, já orei bastante, agora chega, Deus não respondeu. Não, vai até o fim. Persevera. Amém? Persevera até o fim. Se tem um propósito de oração, começa a orar. Não põe Deus na parede. Deus só tem que me dar. Não, fala, Deus, olha, eu preciso disso.
Eu quero isso aqui. Se o senhor achar que eu sou digno, só me dá. Eu vou orar, vou jejuar, por esse motivo. Se o senhor achar que eu mereço, me dá. Amém? Então, é dessa maneira, irmão. Não fica olhando para o mundo. O mundo não tem nada para te dar, não. Nem para mim. Imagina. Ah, mas o fulano está no mundo, se dá super bem. Tá lá, legal, tá bem. Hoje. Vamos ver amanhã. Né? Tá cheio de amigos. Fica doente para você ver quem é que vai ficar com você. Tá cheio de dinheiro. Fica duro para você ver quem é que vai ficar com você. Não vai aparecer um para apoiar. Tá precisando de 10 reais aí, ó. Tá aqui, ó. O pessoal esquece, você nem lembra do seu nome. Hã? Nem lembra. Imagina, fulano, você é meu amigo. Seu amigo é Jesus Cristo. Esse é amigo. Você pode estar passando o que for, ele sempre está com você. Ele não te abandona. Nunca. Você pode estar passando o problema que for. Ele está com você. Amém? Então, irmãos, não fica olhando para o mundo, não. Por que ele foi orar? Por que ele foi orar? Alguém pode me responder? Responde aí, gente. Hã? Quais nossas armas espirituais? Quais são? E? Oração, jejum e? Como é que o demônio saía do Saul? Como é que o demônio saía do Saul com os Davi? Louvor. O louvor tem força. Ué, ele louvava, o demônio saía. Ele não existia o nome de Jesus. Ele não fala, não, sai em nome de Yeshua, sai em nome de Jesus. Não, ele louvava, o demônio saía. Então, quando você estiver passando luta, ora, jejua e louva. Louvor, tá? Não vai cantar aqueles hinos lá que Deus vai dar vitória, aqueles negócios lá. É louvor. Aí na harpa que você vai se dar bem. Vai cantar aquele negócio de Deus vai me dar vitória, só eu tô, né? Todo mundo vai ver. Negócio de vingança lá, aquelas coisas lá. Não é isso não. Né? E nem música do mundo, tá, irmão? Já falei de manhã, né? Ah, não, mas isso aqui fala de amor. Ah, aqui fala de... Irmão, ou é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo. Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. Quem não junta, espalha. Não tem esse negócio. Não tem isso. Ah, mas a letra é tão linda. Tá, o cara que fez a letra, ele estava onde? Com quem? Ele estava ação? Ou ele estava drogado? Foi feita para quem? Para Deus ou para uma mulher? Ou para um homem? Tem música que foi feita para... Deixa eu ficar quieto. Corta esse negócio aí. Né? Deixa eu ficar quieto. Tem música que foi feita para uma mulher, irmão. Do homem para uma mulher. Não foi feita para Deus. Aí você canta para Deus. Deus fala, não precisa disso aí não. Não precisa desse louvorzinho seu, não, se cantoria sua. Né? Os anjos louvam a Deus, irmão. Sabe o que eles falam para Deus? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Não precisa da minha glória e da sua. Não precisa de louvorzinho barato. Ele já tem os anjos louvando a ele. Quando você louva a Deus, Deus derrama glória na sua vida. E muda a sua vida, enche você. É esse o propósito. Quando você fala em língua, você está se edificando. É esse o propósito. Né? Não é para me aparecer, não é para me falar, não, estou louvando a Deus, tá vendo? Ah, eu estou aqui com louvor. O pastor gosta muito de música sertaneja. Bom, vai se converter. Vai se converter. Ah, mas olha, lá na música sertaneja só fala do gado. Fala, mentira, fala de muita traição. Um largou o outro, que ficou com o outro, aquelas coisas todas lá. E você lá ouvindo aquilo. Aí chega na igreja e quer ser edificado. Não vai. Não vai mesmo. Porque você está se enchendo de coisa que não deve. Ah, pastor, mas quando eu era adolescente, eu também, tá? Também já fui adolescente. Tinha a música do minha época de adolescente que era maravilhosa. Dá de 10 a 0 esses funk doido aí. 10 a 0, música romântica e tal. Eu nem ouço, eu nem lembro dessas coisas, mano. É passado. Morreu com o Eduardo Velho lá que morreu. Eu já morri pra criar o mundo, eu sou de Cristo, nasci de novo. Como é que eu vou ficar ouvindo música da minha adolescência? Ai, eu era um novinho, ai, a minha namoradinha. Irmão, morreu, já era. Agora eu tenho que louvar a Deus. Já é meia-noite. As portas, como é que é? Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos está usando. É isso que ele vai cobrar de nós, irmão. É isso aí. Esse é um louvor que você deve louvar. Já é meia-noite. Jesus está voltando. Hã? Ah, pastor, mas tinha uma música tão linda, meu Deus, de romântica, que eu ouvia. Ó, Deus está falando com você, larga isso aí. Mas era tão bom, pastor. Você pode colocar para mim, por favor, para mim, Ana? Isaías 26:9. Isaías 26:9. Olha aqui, ó.
Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei buscar-te. A buscar-te, aqui está a versão diferente. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. De madrugarei, de madrugada te buscarei. Está na minha versão. De madrugada te buscarei. O que quer dizer isso, irmão? Nós temos que orar só de madrugada? Não. Mas se Deus se levantar para orar de madrugada, por quê? Porque ele tem um propósito. Pastor, mas poxa, não tem outro horário para ele levantar? Tem. Você pode orar o dia inteiro, não tem problema. Mas se está dormindo, o Espírito Santo te acordou para você orar, irmão, é negócio espiritual, é de noite. É você e ele. É no particular. Dobra o seu joelho e ora. Pastor, mas a minha mulher não ora, meu marido não ora. O problema é seu, Deus salvou você. Né? Eu levanto de madrugada para orar, minha mulher nem vê, irmão. Está lá dormindo na dela. Tá certo ela. Deus não falou nada com ela, falou comigo. Vai orar. Por quê? Alguém sabe por que Deus levanta a gente acordar de madrugada? Sentido espiritual? Alguém sabe? Eu vi um ex-bruxo falando que quando ele era bruxo, os portais se abrem às 3 horas da manhã. Por isso que às 3 horas da manhã Deus manda você orar. Os portais espirituais do mal se abrem às 3 horas da manhã, ele falava. Né? Abre qualquer horário, mas às 3 horas da manhã é específico. Amém? Por que você deve voltar meia-noite? Já viu? Já é meia-noite. Por que quando o pessoal vai fazer trabalho de despate faz meia-noite? Por quê? Espiritual. Onde os portais se abrem. Portais espirituais. Então, irmão, Deus está mandando você orar? Ora, levanta. 15 minutos lá. Sempre falo isso. A minha pregação sempre é a mesma coisa. Não sei porque Deus manda repetir sempre isso. Né? Ele estava falando que ele tem que buscar. O Daniel orou? Daniel orou? Orou? Quantas vezes? E por dia? Quantas vezes ele orava? 3 vezes por dia. Quantas vezes você ora? Lógico, o Daniel estava lá, não trabalhava, não fazia nada, estava lá servindo a Deus, né? Servindo na corte, quer dizer. E nós? Você pode pensar assim, pastor, mas eu não consigo orar durante o dia. Consegue? Consegue sim. Onde você estiver, você pode orar. Pode orar lá, não tem... A Bíblia diz que orar em todo o tempo. A oração é uma arma de guerra, irmão. Né? Eu tenho tanto testemunho para contar de oração na madrugada, mas eu não vou falar porque vai sair fora da pregação. Né? Deus já mandou orar de madrugada e depois, durante o dia, daquele dia seguinte, ia acontecer coisas. E Deus deu um grande livramento porque Ele mandou eu orar na minha família. Então, quando Deus mandar você orar, ora. Não falei que nós somos coluna? Quem que Deus vai levantar para orar? Você e eu. Porque nós vamos orar e Deus vai livrar. Amém? Vamos voltar, por favor, Ana. 1 Reis 18:43. 18:43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então ele lhe disse, Elias, volta e assim por 7 vezes. A bispa falou aqui a palavra que eu ia pregar. Ó, não tinha nada lá. Você viu o que ele falou? Olha lá, ó. Seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse, não tem nada. Ou Elias estava vendo coisas que iam acontecer, Deus já tinha falado para ele, ou ele estava tendo uma visão, ou foi sobre a palavra dele. Ele falou, não, eu falei que vai chover. Porque Deus mandou eu falar que vai chover, então vai chover. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá, pede perdão. Volta lá, se arrepende. Volta lá atrás. Quantas coisas más a gente fez? Eu fiz muita coisa a má, achando que estava fazendo coisa boa. Quantas vezes eu fiz coisas ruins, achando que estava fazendo certo. Fazer justiça com a minha mão, ofendi pessoas. Quantas vezes eu fiz isso? Volta lá. Tem coragem de pedir perdão? Se a pessoa não está mais aqui, pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Naquela época eu fiz isso, e era errado. Sabe? Uma das coisas que eu falei para vocês, vou falar de novo para quem não viu, vou falar. Minha mulher casou grávida de 3 meses. E eu não era evangélico. 3 meses. Casamos, apressamos o casamento e tal. Né? Aí, irmãos, quando eu me converti, que eu ia tomar ceia, o Espírito Santo falava para mim, pede perdão. Aí eu falava, perdão, Senhor? Pede perdão. Você pecou, você errou. Aí eu falava, mas eu nem era crente, nem era evangélico, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida.
Mas eu pedi perdão. É para pedir perdão, senhor? Vamos pedir. Né? Como eu já falei aqui, perdoa seu pai. Aí, Senhor da glória. Eu queria era matar meu pai, mano, se eu conhecesse ele. Me abandonou, nunca veio me ver, não conhecia ele. Eu tinha raiva, tinha ódio dele. Aí Deus fala, o Espírito Santo fala para mim, perdoa seu pai. Senhor, mas perdoar ele. Me ajuda a perdoar, Senhor. Lembra daquele pai que falou, Senhor, me ajuda a orar. Para Jesus, né? Falou para Jesus, me ajuda na minha pequena fé. Eu falava, Senhor, me ajuda a perdoar meu pai. Aí comecei a orar, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. Senhor, eu tenho que perdoar. E o Espírito Santo foi me levando, me levando, me levando. Aí hoje, irmão, eu falo sem doer. Tá perdoado. Né? Não conheço meu pai, ele deve ter morrido já a essa altura do campeonato. E as pessoas que te feriram? E as pessoas que te magoaram? E o seu passado? Deus está falando, volta lá. Quantas vezes? 7. 7 é um número subjetivo, tá, irmão? Não é para você só 7. Pode ser 21, pode ser 40, pode ser 2. Volta lá atrás, perdoa. Quantas vezes? 7. 7 no mundo da perfeição, foi falado aqui. Hã? Aí o que ele fez? Foi orar. O que nós temos que fazer? Orar. O Elias foi orar e mandou o moço olhar. Vai lá ver. Vê se tem alguma coisa lá. Né? Ó, o 7 no mundo da perfeição. A vontade de Deus é? Boa, perfeita e agradável. Falei aqui. Você pode fazer uma coisa que pode ser bom, mas pode não ser perfeita e agradável. Você pode fazer uma coisa que seja perfeita, mas não é perfeito, como digo, perfeito para você, mas não é agradável a Deus. Tudo isso tem que ser bom, perfeito e agradável. Amém? O que o Senhor nos dá? Ó, perseverança, fé em Deus, em sua palavra. Bíblia foi falada aqui. Não adianta nada, irmãos, a gente falar assim, mas eu acredito na parte da Bíblia. Naquela parte de Adão e Eva eu não acredito. Aquilo é uma coisa... Ou você crê na palavra tua. Salmos é muito bom, pastor. Salmos, meu Deus, é maravilha. Ou você acredita na Bíblia toda, eu não acredito nela, porque ela é inteira. Não dá para você dividir ela. Eu acredito só na parte dos Salmos, que é muito bom. Lá na Adão e Eva, sei lá se aquilo existiu mesmo, né? Sei lá. Não, tá falando na Bíblia aqui, tá lá. O apóstolo Paulo fala de Adão e Eva lá no Novo Testamento, confirmando que existiu. Então é verdade, tá? Não tem isso. A palavra de Deus é a nossa base, irmão. Não tem como você servir a Deus sem a Bíblia. Né? Não vou nem perguntar quem já leu a Bíblia inteira, que eu sei que eu vou ter uma decepção tremenda. Muitas pessoas na igreja há muitos anos nunca leu a Bíblia inteira. Nunca pegou para ler desde o começo até o fim. Falando, eu vou ler a Bíblia inteira. Né? Não vou nem perguntar, porque eu sei que eu conheci pessoas que estavam na igreja mais velha que eu, não tinham lido a Bíblia inteira. Mataram a mulher de Jó e outras coisas mais fizeram aí. Então, irmãos, nossa base é orar. Interceder de madrugada. E quando se cumprir, quando você conseguir a sua bênção, não sai do seu propósito. Continua de pé, continua orando, continua buscando, continua agradecendo a Deus. O que as pessoas fazem? Vêm buscar a bênção na igreja. Caçador da bênção perdida. A hora que ela consegue a bênção, ela vai embora. Nem agradece a Deus. Né? Pessoas que arrumam emprego nem voltam para a igreja para ser dizimista, para Deus abençoar a vida dela. Ela recebeu a bênção, ela vai embora. Vai embora. Para quê? Já consegui. Quando Deus te dá a bênção, irmão, permanece na igreja, permanece na posição. Continua orando, continua buscando e continua agradecendo a Deus. Quando você estiver triste, chama Deus para ficar com você. Senhor, vem comigo. Você está alegre? Chama Jesus. Jesus, estou feliz hoje, vem comigo. Seu casamento está uma maravilha? Glória a Deus, Senhor, meu casamento está uma bênção. Que bom. Minha família, meus filhos têm saúde, meus netos. Senhor, não está tudo bem? Chama ele também, Senhor. Meu casamento não está bom, não. Minha família não está legal. Meus filhos não estão bons, meus netos. Mas, Senhor, fica comigo. Não abandona Jesus, não, irmão. Chega, porque o inimigo vai vir com um patrão de lentilha para você. A pessoa tem gente que está na igreja para receber uma bênção. A hora que ela receber a bênção, ela vai embora. É o patrão de lentilha dela. Então não faz isso, não. Fica com Jesus. Amém? Vocês estão aí? Hoje eu tenho tempo, irmão. Hoje vocês vão me aguentar. Aleluia. Passaram a palavra mais cedo hoje. Eu vou estar acabando, irmão. Tô brincando. 18:45 a 48. Desculpa, 45 a 46.
Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, não? Um está na carruagem. Aí Deus veio sobre ele. Você sabe o que é cingir o lombo? Eles usavam vestido, né? O homem não usava calça comprida, vestido. Ele regaçou o vestido aqui, ó, e saiu correndo. Chegou na frente do carro. Sabiam disso? Cingir os lombos é isso. Levantar aqui e prender. Prendiam aqui na cintura, com o cinto, para poder ter liberdade para correr. Entendeu? Não era de calça comprida, não. E por isso que a calça comprida falam que as igrejas falam que é do homem e da mulher. Isso aí é coisa moderna. Na Bíblia não fala disso. Né? Aí, chegou na frente do Acabe. Imagina, um cara com a carruagem e o Elias chegou na frente dele. Olha o sobrenatural de Deus. As pessoas podem estar bem lá no mundo, mas você vai chegar na frente dela, porque você está com Jesus. As pessoas podem estar muito bem hoje, você muito mal. Amanhã você pode estar melhor que elas e elas olhar para a sua vida e falar, puxa, valeu a pena você estar na igreja, hein, irmão? Ô, irmã, valeu a pena, hein? Puxa, ó, eu queria ser que nem você. Eu queria ter ficado na igreja. Né? Eu ficava zoando com você, ficava te achando um bitolado, uma bitolada. Hoje eu vejo que você estava certo, você estava certo. Porque eu perdi tempo, você ganhou tempo. Amém? Então, irmão, não olha para o mundo. Não fica olhando para as pessoas. Se Deus quiser fazer na sua vida, irmão, Ele faz. Vou repetir. Um Deus que abre um mar vermelho. Imagina aí. Abriu um mar para o povo passar. Parou o Rio Jordão na época de cheia. Fez a mulher estéril da luz. Ele faz até hoje. Fez o sol parar e a lua parar. Hã? Ele fez sair água da rocha. Ó, fala com a rocha que vai sair água. Que Deus é esse, irmão? Que Deus maravilhoso é esse? Aí, você não sabe o que está acontecendo. O que Deus está me incomodando para falar é o seguinte. Tudo isso acontece, tudo isso aqui, essa pregação acontece, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama e você é escolhido dele. Ele escolheu você do ventre da sua mãe lá. Ninguém escolheria você. Ninguém me escolheria. Nem eu escolheria. Mas Ele escolheu. Por isso que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Por isso que você está aqui hoje recebendo essa palavra, porque Deus tem obra na minha vida e na sua. E eu vou dizer para você, com Jesus, irmãos, a luta é grande. Sem Ele, é 3 vezes mais ruim. Tá ruim para você? Permanece na igreja. Até a hora que Ele te dá vitória. E quando Ele te der vitória, não saia da igreja. Não saia do propósito dele. Amém? Se você sair do propósito dele, irmão, vai ser 3 vezes pior. Porque se com ele você está passando luta, está reclamando, imagine sem ele. E ele te escolheu, você é escolhido. Às vezes deixamos nós passamos no deserto, irmão. Todos nós passamos por deserto de luta, todo mundo tem luta, né? Material, espiritual, financeira, no casamento, na família, no trabalho, né? Na igreja. Todo mundo tem luta. Mas isso não pode tirar você da igreja. Se você veio para a igreja por causa de Jesus, você não pode sair da igreja por causa do pastor Eduardo. Porque você não vai com a minha cara. Você não pode sair da igreja por causa de mim. Você está aqui por causa de Jesus, não é por causa de mim. Não é? Não vai olhar para isso. Ah, o irmão tratou você mal, glória a Deus pela vida dele, tem misericórdia dele. Fica firme no Senhor. Fica firme, continua buscando a Deus. Né? Ora por ele. Vai lá, você cumprimenta ele, às vezes ele não te viu. Não é? Ah, o pastor passou por mim e não cumprimentou. Cumprimenta eu. Ô pastor, ô irmã, desculpa, não te vi, eu estou longe. Acontece, irmão. Né? Ah, não, o pastor não olhou nem para minha cara hoje. Você está aqui por causa do pastor ou por causa de Jesus? De Jesus. Amém? Deus ouviu a oração de Elias? Deus ouviu a sua oração? Ouve. Agora ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele. Amém? Deus derramou água do céu por amor de Elias e pelo clamor de Elias para cumprir a sua palavra. Vai lá ver se tem nuvem. Ó, Elias, chefe, ele lá orando. Ele já ajoelhou com a cabeça entre os joelhos, o Elias. E o rapaz foi lá. Vai lá e ora 7 vezes. Aí ele foi lá e olhou. Rapaz, aquele solzão de verão. Chefe, ó, não tem nuvem não. Volta lá. 6 vezes. Na 7ª vez, olha, chefe, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Deu até louvor, né? Tem louvor, né? Desse aí, esse louvor. Então, aí ele foi lá, chefe, ó,
Olha, chefe, olha, eu fui lá e tinha uma nuvem do tamanho... Vai chover. Fala pro Acabe ir na frente, falou pro Acabe, vai, pode ir na frente que vai chover. Uma grande chuva. Olha a palavra. Se você vai lá uma vez só, nada. 2, nada. 3, nada. É na 7ª vez que Deus vai fazer. E aí a gente faz o quê? Desisto na 5ª. Ah, não vou mais orar não. Vou orar lá pra quê? Eu já sei que tem sol lá. Já acabei de vir de lá. Vai lá, rapaz. Quantas vezes você foi? 5. É 7. Vai lá 7 vezes. É perfeição. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Quando Deus faz, não faz para alcançar só você, não, eu. Só você e eu. É para alcançar outras pessoas que vão ver o testemunho. E vão falar assim, esse é Deus, esse é o Deus verdadeiro. Olha, eu vou servir esse Deus aí. Onde é que é a sua igreja, hein? Você ora, ora por mim, leva meu nome lá na oração. Faz. Porque Deus vai fazer ao redor. Não é só na nossa vida. É quem está ao redor que vai ver também o milagre. Amém? Não desiste, não. Quantas vezes você já foi? Não fala. Fica só pensando aí. Como é que está a sua vida? Pastor, se eu contar para o senhor, só Jesus na causa. Jesus na causa, pastor. O Senhor dos Exércitos está conosco, irmão. O Deus de Jacó. Por que eu estou rindo? Porque o pastor louvou, sexta-feira esse louvor. Pastor Reginaldo, lembra? Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele tornará os recursos disponíveis para nós, de maneira criativa para que realizamos os seus propósitos. E nos dará sabedoria e coragem para tomarmos uma posição pela verdade. E meios para ajudarmos as pessoas que estejam em grandes dificuldades. Deus vai nos usar, o que eu falei? Deus vai usar o milagre na nossa vida para ajudar pessoas. As pessoas vão olhar para o milagre de Deus na nossa vida e vão, rapaz, que Deus é esse? Que Deus é esse tremendo, que fez na sua vida, que está fazendo na sua vida. Eu quero servir esse Deus também. Eu quero ir na sua igreja, eu quero conhecer esse Deus. Como Elias, podemos crer que, independentemente daquilo que Deus nos ordenar, Ele, Deus, proverá. Necessário para que possamos completar a tarefa. Deus te chamou? Ele vai te capacitar. É isso que eu estou falando aqui. Deus chamou Elias? Chamou. A Bíblia não diz, mas Deus chamou ele, porque ele foi lá em nome do Senhor. Certo? E Deus capacitou ele. Amém? E Deus nos capacita também, irmão. Nem vou falar do profeta de Baal que ele enfrentou. Ele foi lá e cortou a cabeça de 450. Cabeça de cada um. Enfrentou eles todos lá. Você sabe a história. Né? Que ousadia. Um homem ousado, cheio do Espírito Santo de Deus. Para ele se viver, irmão, viveu. Se morrer, morreu. Então nós temos que viver dessa maneira. Se morrer, é lucro. Viver é Cristo. Como o apóstolo Paulo falou. Nós temos que viver isso, irmão. Não viver a minha vida, para eu falar de manhã. A minha vida, a minha vontade e concupiscência da minha carne, só quer carne. Mas quando você busca, o que Jesus falou para Nicodemos? Quem nascer do Espírito, tem que batizar, nascer da água e do Espírito. Não é? Tem do batismo e do batismo com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, ou alguma coisa parecida. Tem que nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer da água e do Espírito, irmão. Muitas vezes nós estamos esperando uma posição nossa. Orar, buscar, ser ousado no Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Então, muitas vezes nós estamos acomodados, porque é fácil. É muito bom ficar acomodado. Tudo tranquilo. Tranquilíssimo, né? Como eu falei sempre, toda vez que eu vou pregar, irmão, acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa. Ou no trânsito, geralmente é no trânsito. Eu levo fechado, o pessoal me xinga. Eu já sei. Fala amém, Deus vai me usar hoje. Glória a Deus. Então quando você for pregar, se prepare, que não é nada fácil. Nunca foi e nunca será. Por quê? Porque o inimigo não quer que você seja usado por Deus. O inimigo não quer que você seja um vaso na mão de Deus. É o contrário. Ele quer tirar você da presença de Deus. Né? Eu podia ficar no trânsito lá nervoso, chegar aqui que eu ia pregar o quê? Se eu xingasse a pessoa lá, né? Essa vez, irmãos, foi diferente. Eu falei para vocês, né? Desde quarta-feira eu estou lutando com meu celular com vírus. Pus antivírus, deletei um montão de coisa, entrei lá nos aplicativos. Rapaz, aí meu genro é ninja nisso aí, né? Meu genro trabalha com isso, segurança digital. Aí ele pegou o celular e falou, sogro, o negócio tá difícil aqui.
Não, tranquilo, ficou lá com ele. Tá lá o celular, não conseguiu arrumar ainda. Né? Ele deletou tudo, ele reiniciou o celular, mandou tudo para a nuvem, né? Aí deletou e reiniciou o celular e agora não quer funcionar. Mas você acha que eu estou triste? Não. Porque tudo está na mão de Deus. Se o inimigo não se levantar contra a minha vida, irmão, eu não estou servindo a Deus. Pastor, mas você gosta disso? Lógico que não. Mas isso acontece, irmão. O inimigo se levantou contra Jesus? Aonde? No deserto. Quem que levou ele lá para ser tentado? O Espírito Santo. Hã? O Espírito Santo permitiu ele foi tentado? Sim. Por que ele não vai permitir eu e você? Nós não somos cristãos? Seguimos a Cristo? Vamos passar a luta como Cristo. Cristo teve vitória? Lógico. Nós vamos ter vitória também. Mas hora do deserto, hora da vitória. Você não pode é parar. Quantas vezes você está buscando, irmão? Quanto tempo? E não acontece nada. Quanto tempo? Pensa aí. Pastor, mas será que vai demorar muito? Não sei. Depende de Deus, não é de mim, nem de você. Nós temos que, o que nós temos que fazer? Ficar firme no Senhor. Se você não ficar firme no Senhor, irmão, não adianta nada. Porque a hora que você receber a bênção, você desvia. Sai do presídio de propósito. Então Deus fala, não, vai orando aí. A hora que você estiver no ponto, eu te dou. Amém, irmão? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora essa oportunidade, as palmas louvam ao Senhor.